E olha, gente, trazendo também um avanço, uma evolução aqui em cima de uma informação trazida pelo PP na última discussão, a nossa equipe de reportagem aqui no Morning Show da Jovem Pan está apurando a informação sobre os bloqueios, certo? E até o momento temos apenas a nota que o PP, como disse, acabou de ler, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que esclarece não está retendo veículos de carga nas estradas de acesso ao Rio Grande do Sul e vem adotando um procedimento simplificado de fiscalização. Então, vamos seguir de olho, com critério, com senso crítico. Mas, olha, temos uma fonte que nos mandou uma das notificações que recebeu por excesso de peso do caminhão que seguia com doações, para a gente entender mais ou menos a estrutura, a abordagem, também o conteúdo dessas notificações que estão sendo feitas. Daí é ter senso crítico, né, gente? Né, Jess? E entender se isso configura ou não um bloqueio de mantimentos em larga escala, sendo essa talvez uma exceção ou a regra do que a gente infelizmente possa estar vendo. Senso crítico, bom senso, é o nosso mantra aqui no Morning Show. Vamos, Jess, sua opinião. Então, eu acho que isso prova que existe um desencontro de informações e aí as fontes oficiais, às vezes elas ficam mais preocupadas em falar que algo é mentira do que endereçar se pode ser verdade uma solução. Pessoal, o governo não vai ter habilidade de fiscalizar e ver o que está acontecendo em cada lugar. Como, por exemplo, esse lugar que o surfista estava fazendo esse resgate e teve essa situação com a facção criminosa. Não existe uma habilidade de saber se tudo o que acontece é verdade. Então, não tem que existir também uma habilidade de sair desmentindo e querendo desmentir antes de ver se está acontecendo ou não. Essa notícia que a gente mostrou, a nota que a gente mostrou, é de uma pessoa que teve o caminhão, de fato, paralisado, pesado e multado. Isso, sem dúvidas nenhuma, atrasa a entrega. Então, o que nós estamos falando aqui? A gente está falando aqui que medidas excepcionais, situações excepcionais, devem levar também a situações de flexibilização em relação a isso. Flexibilização em relação à fiscalização. Flexibilização em relação ao peso. Tem caminhão que tem que estar, e que bom que está com excesso de peso. Porque isso significa que milhões de brasileiros estão doando muito. E esses caminhões estão muito cheios de água e mantimento que é necessário para essa população. Isso é louvável. Que bom que isso está acontecendo. Esse é o tipo de problema que, na verdade, nesse contexto que a gente está tendo, é uma solução, é algo positivo. Então, a gente precisa, as autoridades precisam o quê? Sair para desmentir, não, endereçar a situação, ver se às vezes não existe ali um erro, existe uma coisa que pode ser aprimorada para que esses mantimentos, para que esses benefícios, para que esse acalento em relação à população chegue para essas pessoas, para que essas facções sejam coibidas, para que elas sejam, de fato, desmontadas, para que essa população possa sair muitas vezes daquela localidade. É o que o Mano disse, essas facções, elas estão em todo o território. Então a gente precisa endereçar isso e não ficar só com notinha na imprensa. E talvez o pivô dessa discussão toda foi o Pablo Marçal, né, Pepe, que realmente está no olho do furacão, dando e tomando porrada aí com certos setores da imprensa. Também entrou dentro do esforço empreendido ali pelo governo federal, o SECOM, como eu mencionei, para tentar expor fake news, colocar ele num inquérito nesse sentido, junto a outros parlamentares da base bolsonarista, Eduardo Bolsonaro, senador Cleitinho de Minas Gerais. Como é que você está vendo? Que situação é lamentável, mas a gente tem que chegar a algum consenso o quanto antes. Não dá para seguir fazendo dessa situação um terreno fértil para a desinformação e a mentira continuar prosperando, né? Claro, fake news, notícia falsa, ela cria danos. Notícia falsa mata. Notícia falsa faz com que as pessoas deixem de doar, não é? Em um momento que nós estamos, a gente até retratou isso no começo do programa, um momento de união, de solidariedade. Multa por excesso de peso é diferente de falar que o caminhão foi impedido de chegar no seu destino, né, no Rio Grande do Sul, né? Então você vê que há certamente um desencontro de informação que a gente, como uma pessoa que dialoga com um público grande como esse da Jovem Pan, tem que ter responsabilidade ao falar, né? E o governo, Jess, tem sim que fazer nota pública e tem sim que fazer nota oficial falando sobre o assunto. A sociedade merece um posicionamento do Estado, do governo. E que bom que a NTT falou que não está obstaculizando os caminhões chegarem do destino final. Que bom, que bom. E essa questão, no momento que a gente está de volta aqui, Pepe, para você que está nos ouvindo aqui no Morning Show da Jovem Pan, são 10 horas e 58 minutos. A palavra é de Felipe Monteiro, falando sobre as ações do Rio Grande do Sul, a Agência Nacional de Transportes Terrestres negando operações contra caminhoneiros, né?
ela nega qualquer envolvimento nesse sentido, mas continuando aqui a frase concluindo, por favor. Perfeito. A NTT, claro, tem que começar a flexibilizar as regras, né, regulatórias para não ter burocracia que impeça as pessoas de chegarem no seu destino final, né? Tem que fazer isso. Mas isso é diferente do que aconteceu em Porto Alegre, né, quando a gente viu as facções criminosas, né, impedindo as pessoas de serem resgatadas, né? Realmente, o governo do Rio Grande do Sul, junto com o próprio Exército, o governo federal, no momento como esse, que surgem vários aproveitadores, várias facções criminosas ressaltam e ressoam, tem que atuar conjuntamente para evitar esse tipo de coisa, né? Então, que bom, né, que as notícias foram divulgadas e agora o Estado, por meio de uma cooperação entre todos os órgãos, pode ter uma conduta efetiva de evitar esse tipo de absurdo e violência contra a pessoa por meio das facções criminosas que estão se aproveitando da situação catastrófica do Rio Grande do Sul. Lamentável, PP, mas a gente sabe, né, que excesso de peso, por mais que a gente esteja no espírito ali voluntarioso de querer trazer soluções o quanto antes, a gente não pode botar os pés pelas mãos, né, e também ter uma postura apressada, precoce, porque excesso de peso é infração por um motivo, não é capricho. É infração porque é perigoso e a gente tem que saber ir na boa e realmente fazer a nossa corrente de fé, fazer que a nossa ajuda chegue realmente aos pontos de maior necessidade da forma mais responsável possível. É esse realmente essa é a mentalidade que a gente tem que ter nesse momento.